Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa 12ª aula da série de compilação de planilhas, que nada mais é do que a última aula dessa nossa série de compilação. Então se você tá desde o começo, desde aquela primeira, segunda aula, e já chegou até aqui querendo muito aprender como é que a gente constrói todo aquele código que eu deixei disponível logo na primeira aula, a gente chegou aqui nesse grande momento onde a gente vai ver linha por linha exatamente o que a gente fez. Mas lembrando, tudo que a gente viu até aqui, a gente já aprendeu a fazer ao longo das 11 aulas dessa nossa série de compilação de planilhas. E se você caiu aqui de paraquedas e não tem a menor ideia do que é essa série de compilação de planilhas, calma, também consigo te ajudar. Como? Ó, aqui embaixo na descrição, aqui embaixo de mim, vai ter lá um link, vai ter alguns links na verdade. O segundo ou o primeiro link vai estar lá, baixar a série de compilação de planilhas. Clica nesse link que você vai ter acesso a todas as aulas que a gente deu até agora dessa série de compilação de planilhas, assim como todos os arquivos que a gente usou nessa série, então você vai entender o que eu estou falando. Mas, resumidamente, o que essa série de compilação de planilhas faz? Eu tenho várias planilhas, dá uma olhada, tenho aqui, no total são 30 planilhas. Aqui tem 32 porque tem as abas de resumo. O que eu quero fazer? Em cada uma dessas planilhas, ó, vou abrir, o que tem nelas? Ele me mostra as vendas de uma das lojas. Essa daqui é a loja Amenda. Então, ó, eu tenho na data tal, código cliente, valor tal. Só que eu tenho todo dia essas lojas, essas 30 lojas me mandam a sua planilha atualizada com as vendas do dia. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na minha planilha de resumo e colocar todas elas aqui com as vendas atualizadas. Então você já entendeu o trabalhão que isso daria, a gente pode usar o VBA para fazer isso e é justamente esse o objetivo da nossa série de compilação de planilhas. Então clicando nesse botão, a gente vai conseguir compilar tudo isso rapidinho e depois no final ele vai mostrar, ó, a gente demorou tanto tempo para compilar isso daí. Então pensa em todo o trabalho que você teria que fazer e você não vai precisar fazer, porque é só você clicar, depois você vai no banheiro, você vai tomar um café, vai bater um papo com alguém e aí quando você voltar ele já vai estar prontinho. Então, como eu falei, ao longo das 11 aulas a gente já viu todas as ferramentas que a gente precisa para construir isso daqui. Nessa aula eu vou simplesmente passar linha por linha pelo código já pronto e vou explicar o que a gente foi usando, como é que ele funciona, o que a gente está fazendo para conseguir esse nosso resultado. Então, antes da gente começar aqui essa aula para finalizar a nossa série de compilação de planilhas, eu vou te pedir 3 coisinhas. Coisa número 1, baixa a série de compilação de planilhas para você acompanhar todas as aulas. Coisa número 2, comenta aqui para mim, você já começou a acompanhar essa série de compilação de planilhas, você está gostando? E também me dá uma sugestão, porque como essa daqui é a última aula da série de compilação de planilhas, eu preciso saber qual que é um tema que você quer saber para uma próxima série aí que a gente vai fazer de VBA. Você quer, sei lá, que a gente crie algum formulário do zero, quer um formulário de cadastro, quer um formulário de estoque, quer um formulário de qualquer coisa? Quer, sei lá, algum outro tipo de automação como essa daqui? Comenta aí para eu saber também. E a terceira coisa, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não te custa absolutamente nada e você sabe que ajuda bastante a gente. E se inscreve também no canal, porque, pô, você vê os vídeos do canal, gosta de vídeos do canal, mas não é inscrito, tem que dar aquela força pra gente. Então se inscreve e clica ali no sininho. Então, feitas essas 3 coisas aí, espero que você faça. Dá aquele pause, ó, tirei aquele tempinho pra você dar aquele pause. Beleza? Comentou? Show de bola. Fez isso? Bora aí pro conteúdo, que nada mais é do que a gente ver como é que funciona essa compilação de planilhas. Show de bola, ó. Alt F11, vamos abrir aqui o código pronto. Então lembra que você já teve acesso a essa planilha desde a primeira aula lá. Eu já deixei essa aula de gabarito disponível para vocês. Então vamos lá ler linha por linha, ó, desse códigozinho, que não é tão grande, e vamos ver o que ele faz. Show de bola. Vamos chegar aqui, ó. O que eu quero fazer? A minha macro se chama compilação e repara, ao longo de todo o código eu fui colocando comentários. Então lembra que usando esse click, que é o aspas simples, eu posso comentar que o código ignora isso. Isso daqui serve para a gente não ficar perdido no código e a gente conseguir entender o que cada coisa faz. Então repara, essas 2 primeiras linhas, o que elas fazem? A gente viu na aula passada. Elas desativam a atualização de tela e o cálculo automático do Excel. E ó, a gente começa com isso daqui e a gente vai terminar com isso daqui também. Por quê? Isso daí deixa a nossa macro muito mais rápida. Então, ao invés de ele ficar mostrando que ele vai abrir uma planilha, ele vai pegar as informações, vai fechar a planilha, ele não mostra nada. Ele só mostra o resultado final. E pensa comigo, não faz sentido ele ficar mostrando, ficar piscando a tela, porque a gente não ganha muito tempo com isso. Dessa forma, a gente faz, ó, tudo muito mais rápido. Show de bola! Próxima etapa, estou declarando as minhas variáveis. Então, repara, aqui todos esses din, eu estou declarando todas as variáveis que eu vou usar ao longo desse meu código. E como vocês viram, a gente não precisa declarar tudo e depois ir fazendo. Então, o que eu recomendo? Vai construindo o seu código e toda vez que você usar uma variável, volta lá no começo e declara essa variável para a gente economizar ali espaço da nossa memória, do nosso VBA. Show! Então, ó, usei algumas variáveis para a gente ver o tempo total.
do nosso código, uma variável para pegar o caminho da pasta, que é a pasta que a gente vai percorrer. Beleza. Declarei a minha pasta, que é um objeto. A aba de resumo, que nada mais é do que a aba que a gente vai cadastrar todas as informações. Declarei também a planilha, que vão ser o quê? As planilhas que eu vou percorrer, ó, uma a uma. Então, ele pode ser amêndoa, bege, bordô, tudo mais. Essa variável vai variando. Show de bola! Depois, linha vazia da aba resumo. Por quê? Eu quero saber qual que vai ser a última linha vazia, a primeira linha vazia ou a última linha preenchida dessa aba, que nesse caso aqui seria 2, mas sei lá, se eu tivesse aqui, ó, qual que é a primeira linha vazia? A linha 3. Então eu sempre preciso saber para descobrir onde é que eu vou colar as informações da aba, da planilha que eu for abrir. Show de bola! Quantidade de informações, que eu preciso saber quantas informações eu tenho em cada uma das planilhas. Por exemplo, aqui, ó, vou abrir a aba, a planilha amêndoa. Eu quero saber quantas informações eu tenho aqui, ó, que é aquele QTD info, quantidade de informações. Ó, Ctrl seta para baixo. Eu tenho 7.055 linhas, só que lembrando que a primeira é um cabeçalho. Então eu tenho 7.054 informações aqui nessa aba. Vou fechar ela aqui de novo. Vamos voltar para lá. Então, opa, voltei demais. Show. Aqui eu descubro quantas informações eu tenho em cada uma das abas para eu saber como é que eu vou colar. E aqui no final eu quero saber também qual que é a última linha de cada uma das abas. Então, quantidade de informações e última linha vão ser informações bem parecidas. Vamos ver como é que a gente vai usar. Show de bola! Bora começar o código. Até agora a gente viu as declarações. Tempo inicial igual a timer. Eu estou guardando o momento inicial do código. Então, ó, se agora fossem, sei lá, 10 horas, ele vai pegar 10 horas e vai colocar nessa variável tempo inicial. Depois a gente vai fazer o quê? Lá no final, ó, eu vou chegar, tempo final é timer de novo. Mas, ó, eu usei timer lá no começo e timer aqui. Só que pensa comigo. O timer aqui, quando ele começou o código, podia ser 10 horas. Então, ele guardou aqui 10 horas. Assim que ele terminou, pode ser, sei lá, 10 horas e 5 minutos. Então, o tempo final vai ser 10 horas e 5 minutos. O que eu vou pegar com tempo final e tempo inicial? Eu vou fazer um menos o outro, que aí eu vou ter o quê? O tempo total que o meu código demorou para ser executado. E aí eu vou fazer aqui, ó, tempo total vai receber o quê? Tempo final menos tempo inicial. Perfeito. Poderia ser só isso? Poderia. O que a gente fez para deixar ele mais bonitinho? A gente vai arredondar esse valor. Porque se você acompanhou a aula passada, você viu que ele vai me dar esse valor com 5, 6, 7 casas decimais, não lembro ao certo. Mas tem várias casas decimais. O que eu estou falando? Ó? Pega esse valor, arredonda com apenas uma casa decimal. Que é isso que essa fórmula round faz. Então, perfeito. Aqui ele vai guardar o tempo total com uma casa decimal. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou mandando numa caixa de mensagem o quê? O texto concluído em, e aí dou um espaço, tempo total. Então ele vai juntar o tempo total que a gente calculou aqui a esse texto. Então, concluído em, aí vai ter um tempo total, sei lá, 40 segundos. E aí ele vai colocar concluído em 40. E aí eu tenho que juntar o quê? Com a unidade. Então aqui, ó, ele juntou com esse S aqui. Então vai ficar 40 Szinho. No exemplo da aula passada, a gente fez o quê? Deu um espaço e colocou segundos. E aí é só você ver o que você acha mais bonitinho. Não tem problema. Então aqui a gente pode colocar só S também. Então, show! Tudo que a gente fez aqui de guardar esse tempo foi para ver o tempo total que o código vai demorar e depois mostrar isso para o usuário. Show de bola! Bora agora para a próxima linha. Caminho pasta. O que eu estou fazendo? Eu tenho que saber qual que é a pasta que eu vou percorrer. Então, lembra como é que a gente pega o caminho? É como se eu viesse aqui, ó, copio aqui, ó, todo esse endereço, ó. C, users, de Amorim, OneDrive, hashtag, online, conteúdo, planilha, tem vários negócios aqui que nada mais é do que o caminho da minha pasta. Então, eu posso vir aqui e copiar, ou eu clico, início, copiar caminho. Lembra que a gente já viu isso? Show de bola! Só que aqui eu usei até uma forma mais fácil. Por quê? A minha planilha que eu estou executando, ó, ou seja, esse código está escrito dentro de uma planilha, certo? Qual que é essa planilha? Resumo gabarito. Show de bola! A planilha resumo gabarito, se você for ver, ó, tá na mesma pasta que todos os outros arquivos. Então, ao invés de eu copiar o caminho dela, eu posso fazer o quê? Eu não vou dizer qual que é o caminho todo, eu vou falar para ela, ó, pega o caminho, ou seja, o path, dessa pasta de trabalho, ou seja, da pasta de trabalho onde está sendo escrito esse código. Que nada mais é do que o quê? Exatamente essa mesma coisa. Só é uma forma mais fácil de fazer, mas eu mostrei as duas formas também lá na aula de trabalhando com arquivos. Então, ele vai te mostrar isso daqui. Então, ó, eu guardo o caminho, só que repara, o caminho, ele vem sem uma barra lá no final. Então, eu tenho que adicionar uma barra. Então, ó, eu vou juntar com uma barrinha. Show de bola. Então, eu defini aqui a pasta onde os arquivos que vão ser compilados. Perfeito. Então, eu posso usar dessa forma ou venho até aqui, copio todo esse meu endereço, só colocar entre aspas,
que tá certinho. Show de bola. Agora eu tenho que falar para o meu VBA, ó, vamos criar uma pasta. A gente aqui deu o caminho da pasta, só que eu quero criar um objeto que armazena essa pasta. Então, ó, set pasta igual a create object, que é um objeto, que é um file system, que é um arquivo do sistema. E aí eu tenho que falar para ele, ó, get folder, e aí eu boto caminho pasta. Que aqui eu estou dizendo para ele, ó, cria um objeto que vai ser um arquivo do sistema, e esse objeto, que é um arquivo do sistema, vai pegar a pasta que está onde? No caminho pasta que a gente definiu. Então, aqui eu estou atribuindo a essa variável pasta essa pasta daqui que está no meu computador no endereço esse daqui, ó, caminho pasta. Show de bola. Próxima etapa. Aba resumo é o quê? A aba resumo da minha planilha resumo gabarito. Ou seja, da planilha que a gente está escrevendo o código, a aba resumo. Então, ó, this workbook, que é a planilha que está escrevendo o código, ponto sheets resumo. Então, a aba resumo dessa planilha. Então, eu estou dando um nome para a aba de resumo, que aí fica mais fácil de acessar ela, ao invés de ter que ficar escrevendo isso daqui toda vez. Beleza até aqui. Próxima etapa, a gente vai entrar naquele nosso loop, que eu vou percorrer toda a nossa planilha. Então, que eu vou percorrer todos os arquivos em uma pasta. Então, ó, eu vou começar lá em, cadê? A amêndoa e vou, ó, descendo, vai percorrer tudo até ele chegar lá no final. Então, ó, como é que ele faz? Para cada arquivo dentro de pasta.files, então lembra que a gente criou a pasta? Agora eu vou percorrer todos os arquivos, que significa que seria files em inglês, dentro dessa pasta. E aí, ó, for each é a parte do todo, lembra que a gente viu isso lá na parte de estrutura de repetição? Next. Então ele vai, para cada um, ele vai executar tudo isso daqui, depois ele vai fazer o quê? Vai para o próximo. Então como é que funcionaria? Ele vai começar o quê? No primeiro arquivo da pasta, na pasta amêndoa. Vamos ver o que ele vai fazer. Linha vazia resumo. Eu quero saber qual que é a última linha preenchida ou a primeira linha vazia da minha aba resumo. Então lembra o que a gente tem que fazer? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu venho na primeira linha e dou um Ctrl seta para baixo, só que aí deu errado. Ou eu posso ir para a última linha do Excel e fazer o quê? Ctrl seta para cima. E essa daqui dá certinho. Então, ó, vamos ver o que a gente fez. Linha vazia resumo é o quê? A aba resumo vai para a célula A1.000.000, dá um Ctrl seta para cima e pega a linha dele. Então vamos fazer isso, ó. Última linha, Ctrl seta para cima, qual que é a linha? Linha 1. Só que aqui eu estou guardando o quê? A primeira linha vazia, que nada mais é do que a linha 1, que é tudo isso que está selecionado, mais 1, que aí ele vai para a primeira linha vazia, que no caso seria a linha 2. Show de bola. Então, o que isso daqui está me dizendo? Que eu vou preencher as informações a partir da linha 2. Show! Próxima coisa. Aqui eu estou abrindo uma condição para ver quais planilhas que eu vou analisar. Eu quero abrir todas essas planilhas daqui? Não. A planilha resumo em branco e resumo gabarito, eu sei que elas são planilhas de resumo. Então eu não quero abrir elas, copiar as informações e deixá-las bonitinhas. Eu só quero fazer isso nas abas que são as minhas lojas. Então o que eu estou fazendo? Eu vou testar para ver se existe o texto resumo dentro do nome. Então, ó, aqui tem resumo? Não. Só tem resumo nessas duas. Se tiver resumo, eu quero abrir ela, fechar e tudo mais? Não. Então, eu só vou executar isso se não tiver resumo ali dentro dela. Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Eu vou usar aquela fórmula de texto que me permite procurar um texto dentro de um outro texto. Então, ó, arquivo.name para aquela primeira planilha seria o quê? Amêndoa.xlsx. O que ele vai fazer? Ele vai procurar resumo dentro de amêndoa.xlsx. Qual é a posição de resumo dentro de amêndoa.xlsx? Deve estar pensando comigo, pô, Diego, mas não existe resumo dentro de amêndoa.xlsx. Perfeito. Então, o que ele responde quando ele não encontra? 0. Então, repara qual que é a minha condição. Se ele não encontrar, ou seja, se a posição for 0, ou seja, não tem resumo dentro do nome, o que eu quero fazer? Then, eu vou executar tudo isso daqui. Se ele encontrar resumo dentro do nome, ou seja, se aqui, dentro desse nome, por exemplo, for essa planilha daqui, ó, resumo em branco, não vai ser 0 a posição. A posição vai ser 1. Por quê? Porque resumo começa esse texto. Então, a posição do texto, resumo, dentro disso daqui é a posição 1.
Quando ele encontra, ele te dá a posição. Quando ele não encontra, ele dá 0. Show! Só que como tá 0, ele executa tudo isso daqui. Se não tivesse 0, ou seja, se fosse 1, ele viria direto para cá e aí ele pula para a próxima planilha. Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou definir a planilha e vou abrir também a planilha que eu estou usando. Então, o que eu vou fazer? Set planilha. Então, a variável planilha que a gente tinha usado vai ser o quê? Workbooks.open. Eu vou abrir uma planilha. Qual planilha? A planilha que está no caminho. Caminho pasta, que nada mais é do que a pasta onde eu tenho todo mundo. E tem o quê? Nome do arquivo, que é o quê? Arquivo.name. Lembra que a gente está percorrendo para cada arquivo dentro da pasta? Então aqui ele vai pegar o arquivo.name. Então, ó, esse caminho pasta vai ser esse caminho daqui. E o que mais? Esse arquivo.name vai ser o quê? Vai depender. Na primeira ocasião aqui que a gente está vendo, ele vai pegar a primeira planilha. Então o arquivo.name é amenda.xlsx. Então ele vai juntar isso com isso. Então ele vai ter o caminho do arquivo certinho, vai ficar muito fácil de abrir. Então ele vai abrir esse arquivo daqui. Show! E vai colocar essa planilha dentro da variável planilha. Perfeito. O que eu quero descobrir agora? Qual que é a quantidade de informações que eu tenho dentro dessa planilha que eu acabei de abrir? E aí como é que a gente faz isso? Ó, vamos lá testar. Eu vou abrir essa planilha. O que eu teria que fazer? Duas formas. Eu posso ir para a primeira célula e dar um Ctrl seta para baixo, que está lá, ó, eu tenho 7.055 linhas. Ou eu posso, ó, última linha e dou um Ctrl seta para cima, que eu também caio na linha 7.055. Então vamos ver como é que a gente fez ali no nosso código. Repara, eu fui, quantidade de informações é o quê? Na aba planilha. Em qual planilha? Na planilha planilha, que nada mais é do que a planilha que a gente acabou de abrir. Qual aba? Na aba Sheets 1, que eu estou dizendo que é na primeira aba, mas eu poderia colocar o nome dela também, ó. Cadê o nome dela? Poderia colocar amêndoa, mas aí não recomendo colocar amêndoa, por quê? Porque o nome da aba muda a cada aba que a gente está mudando. Então é muito mais fácil eu fazer o quê? Eu dizer para ela que eu quero a primeira aba. Então, ó, na planilha que eu acabei de abrir, na primeira aba, vai para a célula a 1 milhão, Ctrl seta para cima, pega a linha. Então, ó, vamos lá para ela, lá para o final. Ctrl seta para cima. Qual que é a última linha? 7.055. Só que aqui eu quero saber quantas informações eu tenho. Lembra que essa planilha daqui tem cabeçalho? Então eu tenho o quê? 7.055 menos 1. Então, ó, isso tudo aqui é 7.055. Menos 1, ele pega 7.054, que é a quantidade de informações que eu tenho nesta planilha daqui. Perfeito. Depois eu vou fazer o quê? Ó? Se a quantidade de informações for maior ou igual a 1, ou seja, se eu tiver alguma coisa preenchida ali além do cabeçalho, o que eu vou fazer? Então, ó, se quantidade de informações for maior ou igual a 1, então faz alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas informações aqui, ó, é como se eu chegasse aqui, ó, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl Shift, seta para direita, ó. Selecionei todas as informações. E aí eu quero pegar essas informações e colar onde? Aqui na minha aba Resumo. Eu vou pegar elas de lá e colocá-las aqui. Só que a gente já viu em uma das aulas da série de compilação de planilhas que a gente não vai copiar e colar. Eu vou pegar todos esses valores e eu vou alocar eles aqui. Eu vou atribuir os valores. Então eu vou fazer o seguinte, vou falar, ó, tá vendo todos esses valores aqui, ó, todas essas células aqui que eu selecionei? O que eu quero que elas sejam? Eu quero pegar o valor de todas essas células aqui. Então isso dentro do VBA é muito mais rápido e mais eficiente do que copiar e colar. Porque copiar a gente pega formatação, pega um monte de coisa que pode não ser exatamente o que a gente quer. Então a gente só vai pegar os valores e jogar ali direitinho. Então repara, ó, deixa eu voltar aqui lá para cima. Como é que a gente fez isso? Eu fiz o seguinte, ó. Na aba resumo, qual que é a aba resumo? Essa aba daqui. Show. Range, ou seja, eu vou falar o intervalo. Qual o intervalo, ó? Que começa na coluna A. Então, ó, é um intervalo que começa por aqui, ó. Ele começa na coluna A. Mas em qual linha? Na linha vazia resumo. Então, isso daqui, ó, é A e a informação que a gente tinha achado aqui. Qual que é a primeira linha vazia? A linha 2. Então, ó, eu começo na célula A2 e eu vou até qual célula? Ó, até a célula D e linha vazia resumo mais... Calma aí que a gente vai chegar lá então. Então, ó, eu vou da A2 até a D, qual linha? Vamos ver qual que é a linha. Primeiro, eu sei quantas informações eu tenho lá naquela outra planilha, não sei? Eu tenho 7.054 informações. Então, para e pensa aqui comigo. Eu quero colar
todas essas informações a partir da linha 2 até qual linha? Da linha 2 mais 7.054. Só que se eu colar da 2 mais 7.054, eu vou ter 7.055 informações, não 7.054. Então tem que colar na linha 2 mais 7.054, que é a quantidade de informações, menos 1. Ah, mas esse menos 1 aí ficou meio confuso. Então calma que eu vou te explicar com outro exemplo. Por exemplo, a minha primeira linha, a linha vazia, é a linha 2. Aí imagina comigo que a gente tem apenas duas informações. Então, ó, eu quero pegar a partir da linha 2 e colar duas informações. Então eu vou colar o quê? Da linha 2 até a linha 4. Para aqui, pensa comigo. Que seria a linha 2 mais duas informações. Seria 4. Então, ó, linha 2 mais duas informações. Só que repara, eu estaria colando na linha 2, 3 e na linha 4. Eu estaria colando 3 informações. Então, ó, é sempre a sua linha inicial mais a quantidade de informações, ó, que aí seria para 1, 2, menos 1, que aí você cola exatamente a quantidade de informações. Por que eu tenho que subtrair esse 1? Porque a gente já cola aqui na linha 2. Se eu estivesse só adicionando 2, eu teria que colar na linha 3 e na linha 4. Mas como eu estou colando na linha 2, eu tenho que tirar esse 1. Então seria o seguinte, vamos recapitular. Eu estou copiando, pegando as informações, ó, da célula A até a linha vazia, ó, A2, até D, coluna D, linha vazia resumo, que é a linha 2, mais quantidade de info, que é 7.054, então a gente foi para 7.056, menos 1, então a gente foi para 7.055. Então, ó, até D, 7.055. E aí até a célula de 7.055 eu posso ir por ali em cima. Ó. Eu cliquei aqui, ó, D, 7.055. Então eu viria daqui, e aí eu vou apertar Ctrl Shift, seta para cima, seta para o lado. E aqui, ó, Shift, setinha para baixo. Então, esse é o intervalo que eu acabei de especificar, ó. Ele é bem grandão, que eu acabei de especificar nessa linha aqui toda. Então, ó, aqui eu falei para ele selecionar aquele intervalo. E o que eu estou falando? Ó, eu quero que você pegue, eu quero que o valor desse intervalo passe a ser o quê? Exatamente isso daqui, ó. O valor desse meu outro intervalo daqui. E aí vamos tentar entender o que significa esse intervalo daqui, ó. Esse meu outro intervalo. Vamos lá, assim como a gente fez naquele outro. Ó, planilha, então a gente deixou de estar na aba resumo, a gente veio para essa planilha. Aí vamos ver o que ele está falando. Aba 1, perfeito, estou na aba 1, que é a única aba que a gente tem ali. Intervalo de A2 até D, ó, A2 até D, qual linha? Quantidade de informações mais 1. Então, ó, calma aí que ele diminuiu aqui um pouquinho. Quantidade de informações mais 1. Quantidade de informações era o quê? 7.054. Mais 1 por quê? Porque a gente tem o cabeçalho. Então, ó, A2 até D, 7.055, que nada mais é do que a quantidade de informações mais 1. Então, perfeito. Ele vai pegar todas essas informações, o que ele vai fazer com esse intervalo aqui, ó? Esse intervalo. E vai pegar o valor dela. Então, recapitulando, eu vou atribuir o valor de todo esse intervalo aonde? Para esse outro meu intervalo aqui, ó. Esse intervalo grandão daqui, que é da aba de resumo. Então, para um pouquinho agora, lê essa linha aí com calma, tenta seguir o passo a passo. E se você ainda tiver com dificuldade nessa linha aqui que a gente acabou de ver, então lembra de assistir aquela aulinha da série de compilação de planilhas, onde eu ensino a copiar e colar de forma certa dentro do VBA, que a gente vai fazer justamente o que a gente fez aqui nessa linha. O resto que a gente está fazendo é o quê? Ao invés de fixar um intervalo, de dizer, por exemplo, de A2 até 7.055, eu estou tornando esse intervalo variável. Por quê? Porque a quantidade de informações em cada uma das minhas planilhas, por exemplo, eu tenho a planilha amêndoa, tem 7.055. Mas eu tenho a planilha bege, ó, vou abrir a planilha bege. Vou lá para baixo. Repara, 3.672. O número varia. Então, o que sempre vai mudar? A quantidade de informações que eu tenho, ó, que é esse meu final, e também a primeira linha que a gente tem que preencher. Então, eu tenho que usar essas variáveis. Então, se ficou confuso, lembra de pegar essas outras aulas ali, que aí vai ficar muito mais tranquilo. Então, perfeito. Eu peguei o quê? Coloquei todas as informações, então, lá na minha aba resumo, ó. Cadê? Aba resumo. Preenchi tudo isso daqui. Só que faltou a coluna E. O que eu vou fazer na coluna E? Algo muito similar. Repara, o intervalo que eu vou pegar, ao invés de vir da coluna A até a coluna D, da linha 2 até a linha 7.054,
7055, o que eu vou fazer? Da coluna E até a coluna E. Da linha 2 até a linha 7055. Então, eu vou selecionar a mesma quantidade de linhas, só que só na coluna E. E o que eu vou colocar aqui em loja? O nome da loja que a gente está pegando. Então, por exemplo, na loja amêndoa, qual que é a loja que eu vou colocar aqui nas informações de amêndoa? A amêndoa. E eu vou fazer isso para todas as células. Como? Como é que eu fiz? Assim, ó. Peguei aquele intervalo que vai de E2 até E7055. O valor delas vai receber o quê? O seguinte, arquivo.name. Opa, deixa eu voltar lá para o final. Ó, voltei aqui. Arquivo.name vai receber isso daqui, só que está dentro de uma fórmula, que é a fórmula replace. A gente já viu isso daqui na aula de fórmulas de texto. O que essa fórmula faz? Ela substitui um texto por outro. Então, o que ela está fazendo? Ó, pega o nome do arquivo, que é o quê? Amêndoa.xlsx. Só que eu não quero colocar isso daqui lá naquelas minhas células. Eu quero colocar só amêndoa. Então, repara o que eu vou fazer. Eu vou substituir o texto .xlsx por qual texto? Nenhum. Ou seja, o texto vazio. Aspas, aspas. Então, ele vai trocar no texto arquivo. Opa, voltou lá de novo. Volta para cá. Arquivo.name e vai trocar o .xlsx por nada. Então, ele vai adicionar nessas linhas aqui, ó. Cadê? Aqui. Nessas linhas da coluna E, a loja a qual essas informações aqui que já vão estar preenchidas correspondem. Que nesse caso seria a loja amêndoa. Perfeito. Feito isso, o que ele pode fazer? Pode fechar a planilha. Então, ele viria aqui, ó, em amêndoa, pegou lá as informações que ele queria, fechou direitinho. Show de bola. Fecha o if, então, e vai para a próxima planilha. Ele iria para a planilha bege. O que ele faria? Descobriria, primeiro, a última linha vazia, que agora não vai ser mais a linha 2, porque a gente já colocou todas as informações da amêndoa. Vai ver se tem o texto resumo dentro do nome da planilha. Vai abrir a planilha, ver quantas informações tem, pegar as informações e colar as informações lá e fechar a planilha. Vai fazer isso para todas as planilhas. E depois que a gente tiver tudo isso feito, o que ele vai fazer? Ele vai formatar essa nossa planilha. Então, repara, eu vou selecionar as colunas A até E da aba resumo. Então, ó, aba resumo, cadê? A até E. E o que ele vai fazer? Autofit, que é basicamente a gente fazer isso aqui, ó, duplo clique. Ele vai usar o autoajuste, ou seja, o ajuste automático de coluna ali. Então, ele vai deixar bonitinho, com o tamanho das informações que a gente tiver. Depois, ele vai fazer o quê? Pegar o alinhamento horizontal dessas colunas e vai colocar ao centro. Então, ó, vai selecionar isso aqui, ó, e vai colocar ao centro. Vai ficar todo mundo centralizado. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar, a gente viu também como é que a gente faz isso, do mais antigo para o mais novo. Ele vai selecionar todas essas colunas e vai ordenar aqui por datas. Show de bola. Qual que é a próxima coisa que ele vai fazer? Ele vai selecionar da aba resumo só a coluna A, vai mexer na formatação de número e vai colocar qual formatação? Formatação de data. Então, vai selecionar aqui, é como se ele viesse e colocasse uma formatação de data. Cadê? Data, por exemplo. Show de bola. Depois, vai fazer algo parecido com a coluna D, ó. Aqui, mesmo código, só mudou a coluna D. E vai colocar um formato de moeda. Perfeito. Depois ele vai fazer o quê? Descobrir qual que é a última linha dessa minha aba. Perfeito. Então, ele vai pegar todas as informações preenchidas e vai descobrir qual que é a última linha. Porque eu quero fazer o quê? Quero selecionar da primeira linha até o quê? Até a última linha preenchida. E o que eu vou fazer? Ó? Da A2 até E, última linha, ou seja, até a última linha que eu tenho aqui preenchida, o que eu quero fazer? Ponto borders, ponto line style, igual a xl continuous. O que ele vai fazer? Vai colocar uma borda em todas as células preenchidas dessa minha planilha. Então, perfeito. Ele descobriu qual que é a última linha e foi de A2 até E, última linha. O E comercial é para juntar. E aí ele mudou a borda, mudou o estilo da borda e colocou esse continuous aqui. E lembra que ao longo de toda essa planilha resumo, a gente tem aqui o quê? O que cada uma das linhas faz bem passo a passo, para ficar bem compreensível também. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ah, e antes disso, no final, o que a gente fez? Tem um botão aqui que a gente criou como? Inserir, ilustrações, formas. E aí é só clicar aqui e arrastar, que a gente vai ter um botãozinho. Botão direito, atribuir macro. E a gente vai colocar qual macro nesse botão? Justamente a macro que a gente acabou de criar, a macro compilação.
E aí toda vez que eu clicar nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai abrir todas as planilhas lá e vai cadastrar todas as informações aqui. Então, ó, enquanto a gente está finalizando aqui essa aula, eu cliquei ali para rodar e ele está fazendo o quê? Ele vai abrir cada uma das planilhas, copiar informação, colar informação e assim que ele terminar, vai formatar ali tudo bonitinho. Então, aqui a gente finaliza essa nossa série de 12 aulas para a gente chegar nesse finalzinho, nessa compilação de planilhas. Então, a gente aprendeu bem passo a passo, bem do zero, como é que a gente declara a variável, como é que a gente copia e cola, como é que a gente trabalha com arquivos, comparações dentro do VBA, como é que a gente faz fórmulas de texto, como é que a gente percorre arquivos, como a gente acelera o código, como é que a gente faz bastante coisa. Então, o que eu gosto de fazer? Ó, aqui ele já terminou em 34,9 segundos, que a gente aprendeu a fazer isso daqui também. E o que eu quero? Ó, terminou aqui, tudo bonitinho, tudo formatado, até a última linha preenchida. O que eu quero que vocês peguem aqui dessa série de compilação de planilhas? Claro, como é que faz uma compilação de planilhas, mas não só isso. Que vocês peguem todos os conhecimentos que a gente pegou aqui, que foi tudo isso que eu acabei de listar, e tentem entender como é que você pode aplicar isso a outras ferramentas. Então aqui a gente criou uma ferramenta de compilação de planilhas. Mas se no seu dia a dia você tem um outro tipo de ferramenta que você utilizaria muito mais, é só você pegar tudo que a gente aprendeu e colocar isso em prática nesse seu novo desafio, digamos assim, que seria um outro tipo de automatização. Então tenta não deixar tudo que a gente viu aplicado só à compilação de planilhas, mas tudo aquilo também pode ser muito útil. Pô, a gente aprendeu a abrir planilha, fechar planilha, percorrer tudo de uma pasta, então isso pode ser muito útil para qualquer outro tipo de código em VBA que você for fazer, além das boas práticas que a gente foi vendo aqui, como é que a gente deixa o código mais rápido, a parte de declaração de variáveis, como copiar e colar do jeito certo. Tudo isso dá para você aproveitar. Então, de novo, eu espero de verdade que você tenha gostado muito aí dessa série de compilação de planilhas, que é um tema muito pedido aí por vocês, muito utilizado, tanto no dia a dia quanto no trabalho, que a gente resolveu fazer essa série para vocês. Tenho agora um pedido para te fazer. Se você ainda não deixou, deixa aquele seu like, você sabe que ajuda muito a gente. E se você viu essa série de compilação de planilhas e não é inscrito, pô, aí complica muito. Você tem que ser inscrito aqui no canal para dar aquela fortalecida também. E clica no sininho, que aí você vai receber a notificação no seu celular, por e-mail, avisando todo vídeo novo que a gente está publicando aqui no canal. E uma última coisinha que eu tenho que te pedir, se você chegou até aqui, eu te peço um feedback para essa série aqui de compilação de planilhas. Pega 2 minutinhos aí do seu tempo e tenta lembrar todas as aulas que a gente teve, desses temas aí que eu falei, e me diz aí o que você achou, se você gostou, se foi muito útil, se você vai utilizar nas suas próximas planilhas, seus próximos desafios aí em VBA. E também eu quero saber qual que é um próximo tema que tem que ser essa nossa próxima série aí do VBA. Essa foi uma série de compilação de planilhas. Quero saber agora de vocês qual que é o próximo tema. Se vocês querem, sei lá, formulários, se vocês querem outro tipo de automação, qualquer coisa que vocês quiserem, manda aí o que tiver bastante pedido aí de vocês, a gente faz aí pra vocês. Então é isso, de novo, espero que tenha gostado bastante da aula. Deixe seu comentário porque eu preciso saber qual que é a próxima série que a gente vai fazer e te vejo na nossa próxima série.